O milionário parou ao ouvir a menina mendiga sussurrar: "Tio, não coma esse bolo." Caio estava num daqueles jantares que qualquer um sonha em ter. Um restaurante chique no coração de Paris. Mesas iluminadas por velas. O aroma do vinho francês misturado com o perfume fresco das flores no centro do salão. Lorena, sua namorada, sorria com os olhos brilhando e as mãos delicadas ajeitavam o guardanapo no colo. Tudo parecia perfeito, quase um conto de fadas moderno. O bolo vinha sendo servido, uma peça tentadora de chocolate e frutas que prometia fechar a noite com chave de ouro. Mas aí, de repente, o impossível aconteceu. Uma garotinha apareceu do nada, pequena, suja, com um olhar fixo e desesperado. Era como se ela tivesse saído das sombras, quase invisível até aquele momento. A voz dela, um sussurro urgente, tremendo, que quase passou despercebido no meio do murmúrio do restaurante. "Tio, não coma esse bolo. Está envenenado." Foi como um choque de eletricidade no corpo de Caio. A garotinha, Luna, havia acabado de interromper sua noite comum com uma ameaça aterrorizante. O salão ficou tenso num instante. Caio olhou para Lorena, que congelou, as bochechas coradas não de vergonha, mas de um medo congelante. As pessoas ao redor começaram a cochichar. Olhos se viraram para a menina, depois para Caio, assustados com a cena inusitada. O toque suave da vela que iluminava o rosto da criança ressaltava uma expressão que misturava medo e determinação, um mistério prestes a explodir. Caio não conseguiu evitar, sua mão tremeu enquanto trocava os pratos, examinando cada detalhe daquele doce, agora carregado de uma ameaça invisível. A adrenalina corria na veia, o coração martelava como se quisesse escapar do peito, e a dúvida ecoava. Quem seria capaz de querer matá-lo naquela noite? E por quê? Mas a história estava longe de se encaixar naquela simples ameaça. Luna não era. Logo veio a revelação que fez a garganta de Caio apertar de um jeito que parecia faltar ar. A menininha era filha de uma mulher envolvida numa quadrilha horrenda, um monstro que traficava gente na sombra daquela cidade encantadora. E Lorena, a mulher amada, doce e encantadora? A tia de Luna, enrolada numa trama tão sombria quanto as vielas de Paris, manipulada por Rodrigo, o nome maldito que comandava as operações daquele pesadelo. O ar ficou pesado. O jantar virou um palco de segredos que estouraram como bombas silenciosas. De repente, Luna sumiu, sequestrada de novo, arrancada das mãos de todos, de qualquer esperança. Caio ficou ali, paralisado, uma mistura de desespero, raiva e culpa esmagando sua mente. Não sobrava espaço para nada além da urgência. Salvar Luna, fugir daquela teia. Com a ajuda do delegado Amaral, um homem duro, de olhar pesado mas justo, Caio começou a montar um plano louco, perigoso, para se infiltrar naquele universo sujo e cruel. Enquanto isso, o Senhor C, uma sombra que parecia puxar as cordas invisíveis da tragédia, um nome sussurrado com medo nos becos de Paris. Cada passo de Caio, cada olhar era vigiado. O perigo se tornava palpável, ele se transformava em algo quase visceral. Dentro de Caio, aquele magnata forte e confiante começava a se despedaçar. Pensamentos velozes, noites mal dormidas, o peso do amor e do sacrifício apertando o peito. Ele estava à beira de um abismo, entre quem queria ser e o que precisava fazer. Proteger Luna era tudo, mesmo que isso custasse tudo o que ele tinha, e muito mais. O mundo ali fora continuava a girar, as luzes brilhavam, o riso ecoava distante. Mas Caio sabia, nada mais seria como antes. O passado sombrio dele estava prestes a se misturar com essa trama medonha, puxando-o para um jogo mortal, onde cada passo poderia ser uma queda. E ele só tinha uma certeza: aquela noite era só o começo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta impor. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Caio estava paralisado, a mente em turbilhão. A garotinha havia desaparecido, engolida pela noite italiana que agora parecia um pesadelo. Ele olhou para Lorena, mas o olhar dela não era o mesmo. Algo havia mudado. A expressão doce que ele conhecia estava substituída por uma máscara de preocupação, quase de culpa. "O que está acontecendo, Lorena?" ele perguntou, a voz tremendo. Antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. Um homem truculento, de cabelo desgrenhado e tatuagens visíveis, apareceu na entrada do restaurante. Ele estava quase ofegante, a expressão era de fúria. "Onde está a menina?" ele gritou, o som ecoando nas paredes elegantemente decoradas. As pessoas ao redor começaram a murmurar, confusas e assustadas. "Ela sumiu", Caio respondeu, mas um frio percorreu sua espinha. A fúria do homem não era a única coisa a ser considerada. Os olhares ao redor se voltaram para Lorena. Caio sentiu que havia algo de extremamente errado. Num segundo, tudo mudou novamente. Ela se virou para o homem, olhos ardendo, e disse com voz firme: "Ela está a salvo." "Como você sabe?" o homem perguntou, estreitando os olhos. "Você sabe algo que não deveria." Lorena hesitou, e o silêncio entre eles se fez denso. Um nó surgira na garganta de Caio, uma turbulência que ele não conseguia explicar. "Lorena, o que você está escondendo?" ele exigiu, agora mais apavorado do que nunca. Os olhos dela evitaram os dele, desviando-se como se ela estivesse tentando fugir de uma verdade que mal podia suportar. Eu conheço a mãe da Luna. Ela é parte disso." Ela sussurrou, uma revelação que o golpeou como um soco no estômago. Aquela mulher, que parecia tão gentil, tão fiel, tão normal. Ela está envolvida com a quadrilha. Eu não sabia, Caio. "Não até agora." "Você sabia de algo e não me contou?" ele insistiu, sentindo cada palavra como se estivesse ferindo a si mesmo. O olhar sombrio do homem crescia mais ameaçador e Caio podia sentir os outros ao redor respirando de forma acelerada. "Não era assim. Eu pensei que ela estava saindo disso. Eu me encontrei com ela porque pensei que a Luna estava em perigo", ela falou, angustiada, quase desesperada. "Você a encontrou? Quando? Onde?" disse Caio, o coração acelerando, as mãos quase balançando pela raiva e desespero. Lorena olhou para o chão. "Certa vez, antes de nos conhecermos, eu tentei ajudar. E se ela realmente está em perigo, precisamos encontrá-la antes que seja tarde demais." Mas o homem avançou, o olhar de quem estava pronto para a ação. "Estou tentando te proteger, garota. Você não faz ideia de quem está lidando." Ele se virou para Caio, o olho dele ardendo com uma fúria contida. "E você? Você está brincando de herói em um mundo que não perdoa. Tirem-me da sua frente ou eu não serei responsável por minhas ações." O que estava acontecendo? O chão parecia desmoronar sob os pés de Caio. Ele não conseguia processar tudo aquilo. Sua vida estava se transformando diante dele. Lorena estava envolvida, e aquela poderia ser a razão pela qual Luna havia sido sequestrada. Mas a verdade estava mais distante do que ele imaginava. Sem aviso, um estrondo reverberou no ar. O restaurante inteiro ficou em silêncio. A porta arrebentou. A entrada foi invadida por 3 homens encapuzados, armados, e o que fizeram em seguida deixou o mundo de Caio em ruínas. Um deles segurou um controle remoto, pressionou um botão e uma explosão ensurdecedora ecoou. O caos se instalou. O ar pesou, os gritos começaram a ecoar por todo o restaurante, e Caio sentiu que tudo ao seu redor se movia em câmera lenta. Lorena gritou, as luzes começaram a piscar, e o verdadeiro terror começou. Ele só tinha uma certeza: seu mundo nunca mais seria o mesmo. E o que ele pensava saber sobre Lorena, sobre tudo, estava prestes a desmoronar como as paredes ao seu redor. O que mais estava escondido sob a superfície tranquila daquela noite? O caos se instalou. O cheiro de fumaça tomou conta do ar. O barulho estonteante ofuscava os gritos das pessoas. Caio estava atordoado, olhando em volta enquanto as mesas tombavam e cadeiras eram empurradas para o chão. Ele não sabia o que fazer. O instinto de sobrevivência gritou na sua cabeça. Mas e Luna? E Lorena, a quem ele via se afastar na confusão?
Os gritos ecoavam, e os homens encapuzados tinham um olhar feroz. Caio, desorientado, se lançou na direção de Lorena. O medo a dominava e ela tentava reunir a coragem, segurando-se ao braço dele. "Temos que sair, Caio, agora!" Ela gritou, mas a fúria do homem que os encarava não deixava dúvidas. Havia algo muito errado ali. "Vocês não vão a lugar nenhum!" O homem de cabelo desgrenhado gritou, e suas mãos tremiam de raiva. "O que você fez, Lorena? Sabia que isso iria acontecer." As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Caio parou, tentando entender. "O que você está dizendo? O que ela fez?" perguntou, sua voz tremendo entre a confusão do momento. "Ela sabia", disse o homem, com os olhos inflados de loucura. "Ela sabia do plano. Você não faz ideia do que está acontecendo." Ele se virou apontando para Lorena, que recuou, a palidez se espalhando pelo rosto. "Você não me disse, não depois de tudo que o meu irmão passou." Caio olhou para ela. "Lorena, quem é esse cara? O que ele está falando?" A confusão agora se transformou em desespero. "Que plano?" No mesmo instante, outro estrondo. Um novo grupo de homens armados entrou, e a sala parecia ter se transformado em um filme de ação. Eles não estavam ali para buscar Luna. Estavam atrás de Lorena. Caio entendeu agora. O olhar dela, o temor, tudo se encaixava como um quebra-cabeça horrível. "Você é parte disso." "Não é!" ele acusou, a dor nas palavras quase palpável. "Caio, não! Eu não sabia que as coisas tinham tomado esse rumo. Eu pensei que estava ajudando a Luna," ela gritou. Mas a verdade permanecia cortante. O que mais ela havia escondido? O homem que parecia ser o líder do grupo voltou sua atenção para Caio, com um sorriso bagunçado. "E você, quem pensa que é? O galã que vai salvar o dia?" Ele riu. Mas o que ocorreu a seguir foi o pior de todos os pesadelos. "Lorena, você sabia que Caio estava aqui?" Foi tudo planejado. Um silêncio cortante pairou no ar. A revelação estava implícita, como uma bomba prestes a explodir. Caio agora se sentiu preso em um pesadelo. "O que você quer dizer com isso?" Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. "Você é um peão, Caio. Um peão em uma peça muito maior. Umas poucas palavras, algumas promessas, e cá está você, pronto para se jogar na fogueira para salvar os inocentes. Mas você é só um bilhete vencido nessa história." Lorena Chitamos ouviu, horrorizada. "Não, não pode ser." "Sim," ele gritou, apontando para ela. "A história da sua vida vai acabar em dor e traição. Você fez tudo isso para se proteger. Você fez isso para proteger sua família. Olhe à sua volta, Lorena. Olhe para o que você causou." E então, como um filme em câmera lenta, ele viu a esperança dela desmoronar. Os olhares se encontraram, seu universo de amor e confiança despedaçado, antes que pudesse denunciá-lo. "Caio." O tom dela era um sussurro. O que ela ia dizer? Mas antes que pudesse completar a frase, um grito rasgou o ar. Era o delegado Amaral, emergindo do caos, e a multidão se separou ao seu redor. "Afastem-se, afastem-se!" Ele mandou, mas era tarde demais. Com um movimento rápido, um dos homens armados disparou, e tudo escureceu. O que Caio não esperava era que a bala fosse em direção a Lorena. As imagens pararam no tempo, e ele, em um ato instintivo, se jogou na frente dela, sentindo o impacto voraz de tudo que mudaria suas vidas para sempre. O mundo ao redor desapareceu, e a única certeza que tinha àquela altura era que nada mais seria como antes. Assim que o silêncio se fez, a sombra pairou. Lorena estava segura, mas ainda havia muito a ser revelado e muito céu para cruzar. Uma certeza: tudo agora parecia um grande jogo, e os peões poderiam acabar sendo sacrificados. E se tudo que Caio acreditava sobre a vida de Lorena estivesse prestes a desmoronar, Caio sentiu a dor. Um golpe quente de algo mais grave do que ele poderia imaginar. Ele se jogou na frente de Lorena, a bala cortando o ar perigosamente até que, em um instante que parecia durar uma eternidade, tudo ficou em silêncio. O impacto não veio. Um pensamento passou pela cabeça dele. O que aconteceu?
A adrenalina pulsava nas veias, e seus olhos buscavam o que estava acontecendo. Os gritos e o caos ainda atormentavam a sala, mas não havia bala, não havia ferida. Confuso, ele olhou para Lorena. O pânico em seu rosto se misturava à descrença. Por que ninguém havia disparado? Então, uma figura lhe chamou a atenção. Um homem alto, com um capuz cinza puxado para baixo, estava parado no meio da confusão. Ele não parecia da gangue, mas sua presença era intimidadora de qualquer maneira. Com um gesto rápido e quase poético, ele ergueu a mão e apontou para Lorena. "É ela", disse o desconhecido, com uma voz profunda que impunha respeito. "É hora de você se revelar, Lorena." Os olhares se voltaram para ela, e Caio sentiu os músculos se contraírem. "O que ele quer dizer, Lorena?" Sua voz tremia enquanto seu coração acelerava, cercado por um medo palpável. O homem de cabelo desgrenhado ficou em silêncio, observando como se preferisse não intervir enquanto o drama se desenrolava. Lorena hesitou, olhando ao redor, buscando uma saída que não existia. "Caio, eu não posso explicar agora." Essa frase fez Caio sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Alguma coisa profundamente errada estava acontecendo. "Eu estou tentando te proteger." "Proteger de quê?" Ele não estava mais disposto a aceitar meias verdades. "Acho que você deve essa explicação a todos nós," ele gritou, sentindo a urgência do momento. O homem do capuz deu um passo à frente, seu olhar fixo em Lorena. "Você não é quem diz ser." "Não é, querida." A tensão na sala elevou-se, e Caio sentiu que pelo menos um pedaço dela estava desmoronando. "Pare com isso," ela gritou, a voz alta e cheia de emoção. "Vocês não sabem o que estão fazendo. Há muito em jogo aqui." "Então nos diga, Lorena, o que está em jogo?" O homem insistiu, sua expressão feroz. Neste momento, outra explosão de gritos emergiu da multidão que assistia em estado de choque. E Caio percebeu que o tempo estava se esgotando. Depois de uma pausa que parecia interminável, ela finalmente falou, a voz vacilante. Eu sou parte de uma operação maior. A mãe de Luna, eu não estava apenas ajudando. Eu sou um agente infiltrado." As palavras dela explodiram como um raio em meio ao trovão, e o silêncio se instalou novamente. Um burburinho ecoou entre as pessoas, e a incredulidade tomou conta de Caio. "O quê? Você está se passando por alguém que não é? Tudo isso foi uma farsa?" As perguntas brotaram, mas a raiva estava tão à flor da pele que ele mal conseguia se controlar. Não é assim. Eu entrei para ajudá-los," ela explicou, a voz trêmula, mas decidida. "Eu precisei me infiltrar para descobrir mais sobre a quadrilha. Mas agora eles sabem quem eu sou. Eles vão vir até mim." A tensão voltou à sala como uma onda, algo que se espalhou, levando todos à beira da histeria. O homem que parecia comandar a situação olhou para seus aliados de forma significativa. "Então, você pensou que conseguiria sair impune, não é, Lorena?" ele disse, revelando um sorriso malicioso que não parecia promissor. Caio não conseguia respirar. Antes que ele pudesse formular uma resposta ou mesmo questionar os planos que se desenrolavam diante dele, o homem do capuz fez um gesto decisivo com a mão. "A história de você acaba agora." Caio sentiu um frio na barriga, como se uma porta se abrisse para o abismo. Então, como um filme de ação descarrilado, tudo aconteceu de novo. Outro estrondo ecoou, e a cena se desdobrou. Mais homens armados estavam se juntando àquela ciranda de terror. Ele olhou para Lorena, com lágrimas nos olhos. "Você me enganou. Eu confiei em você." Mas naquele olhar havia mais que desespero. Havia uma faísca de compreensão. Havia segredos maiores do que eles podiam imaginar. E o jogo estava apenas começando. A última coisa que Caio viu foi o sorriso maquiavélico no rosto do homem do capuz, enquanto a escuridão caía sobre eles. Ele sabia que a vida que conhecia estava se desmanchando rapidamente, mas ao mesmo tempo, um novo jogo mortal estava a ponto de se iniciar.
E tudo o que Caio podia perguntar era: até onde a verdade poderia levá-lo? O caos se intensificou. O homem do capuz olhava para Lorena como se estivesse prestes a revelá-la ao mundo. Caio sentiu o coração disparar. Ele precisava de respostas, e agora, mais do que nunca, queria acreditar que ainda havia esperança. Mas a tensão no ar era palpável. Lorena, você realmente é uma agente infiltrada? Por que não me contou? Ele questionou, sua voz tensa. Ela estava prestes a responder, mas os gritos da multidão voltaram. Um novo grupo de homens armados entrou, a confusão se alastrando. Caio percebeu que eles eram diferentes, vestindo uniformes de polícia. É uma armadilha, ele gritou. A sala virou um mar de desespero. Pessoas tentavam encontrar uma saída em meio ao pânico, enquanto o homem do capuz parecia achar aquilo uma diversão. Vamos acabar com isso, ele berrou. Mas Caio não queria acreditar que tudo terminaria ali. As palavras de Lorena ecoaram em sua mente. Eu sou parte de uma operação maior. O que significava isso? Ele precisava saber. Lorena, quem são essas pessoas? Você os conhecia? A angústia na sua voz deixava claro que estava à beira de um colapso. Ela não respondeu. Estava paralisada. O homem do capuz, percebendo a hesitação dela, se aproximou de forma ameaçadora. Se você realmente está infiltrada, então me diga, quem é o seu contato? Por que você está aqui? A pressão em cima de Lorena crescia como uma tempestade. Mas então algo aconteceu. Um dos homens encapuzados ergueu a arma e disparou. O tiro ecoou, ressoando como um trovão, mas não atingiu ninguém. Na verdade, uma lâmpada estourou ao lado deles. E o vidro cortou o ar como uma explosão. O que deveriam ser momentos de desespero se tornaram uma confusão total. Caio ouviu um grito e, em um segundo, o homem do capuz começou a cair para trás. Os olhares se voltaram todos, incrédulos. Ao fundo, uma figura emergiu da penumbra. Era a garotinha Luna. Ela estava ali, com um olhar determinado e um dispositivo em suas mãos. Não acreditem nele, gritou. Ele não é quem diz ser. O silêncio se estabeleceu e a revelação ficou pairando no ar como um pesadelo. Caio olhou para Lorena e depois para Luna. O que você quer dizer? Perguntou, confuso. O homem que caíra parecendo morto agora tremia no chão. A expressão dele era de derrota e fúria. Eu sei, eu sempre soube sobre você, Lorena. Você é a razão pela qual minha mãe está em perigo. A voz de Luna estava clara e cortante, e a sala parecia congelar ao redor. O quê? Caio e Lorena disseram em uníssono, perplexos. Eu escrevi para você, Lorena. Eu andei te observando. Sempre soube o que você estava fazendo. A garotinha, com o dispositivo ainda em mãos, olhou diretamente para ela. Uma confirmação de como tudo se entrelaçava em um drama de traições e mentiras. Caio sentiu o chão se mover. Estava tão confuso que mal conseguia entender. Luna, você sabia disso tudo? Ele sussurrou, mas a menina não respondeu. O olhar dela dizia mais que palavras poderiam expressar. Havia medo, mas também esperança. Eu não tenho tempo. A sombra vem! Luna exclamou. E antes que mais alguém pudesse reagir, a porta se arrebentou novamente. Mas dessa vez não foram apenas homens encapuzados. Era algo muito mais amedrontador. Um grupo de figuras sombrias, como se a própria escuridão estivesse saindo de suas cavernas. Lorena, em um grito silenciado, pegou a mão de Caio. Precisamos ir agora. Sem pensar, Caio segurou Luna com a outra mão. O pânico se tornara palpável. A única certeza era que, em meio a segredos e traições, a verdade havia sido desmascarada de uma forma insustentável. Mas ao se afastarem, algo se rompeu novamente. O homem do capuz, ainda no chão, olhou para eles com os olhos brilhando de raiva. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Não é só a vida de uma menina em risco. É muito mais profundo do que isso. E então, com um esforço, ele revelou um brilho metálico em seu pulso, algo que parecia uma bomba. Um frio percorreu a espinha de Caio. Corre! Ele gritou, puxando Lorena e Luna para o lado oposto, enquanto o caos recomeçava. As luzes estouravam ao redor e o coração batia forte.
A única certeza era que a resposta para tudo estava mais próxima e mais distante ao mesmo tempo. O que mais estava escondido sob aquela realidade distorcida? E como eles sairiam dali sem que tudo fosse destruído? Quando a escuridão finalmente os engoliu, a única coisa que Caio sabia era que o verdadeiro pesadelo ainda estava a caminho. Ambas as garotas ao seu lado eram seus maiores tesouros, mas também as maiores ilusões. Agora, o que seria deles? O caos se intensificou. Luna estava com o dispositivo em mãos, e isso parecia ter ativado algo dentro do homem do capuz. Ele se endireitou, um sorriso maquiavélico se espalhando por seu rosto. "Então você está viva", ele murmurou, quase como se estivesse admirando um prêmio raro. A tensão na sala aumentou, e Caio sentia que o ar se tornava pesado. "Corre, Caio!" Lorena gritou, puxando-o para a saída, mas o homem do capuz se movia com uma rapidez desesperadora. Ele deu um passo à frente e gritou: "Vocês não vão a lugar nenhum." "Mas por que você?" Caio começou, mas o homem interrompeu. "Porque essa menina é tudo o que eu preciso para finalizar a tarefa." "Você não entende. Isso é um jogo muito maior do que seu pequeno romance, Caio." Ele gesticulou e os olhos de todos se desviaram para Luna. "Ela é apenas uma criança." Caio gritou, mas ao olhar para a garotinha, uma onda de compreensão o atingiu. Luna estava mais envolvida do que parecia. O que estava acontecendo? "Vocês estão perdidos." O homem do capuz riu e, com um movimento rápido, ativou um dispositivo que estava em seu pulso. "Eu só estou fazendo o que tem que ser feito. E vocês têm apenas alguns minutos antes que tudo isso acabe." A sala tremeu quando um sinal sonoro começou a tocar e o chão parecia vibrar sob seus pés. Caio olhou para Lorena e, no seu olhar, viu uma sombra de culpa que ele nunca havia notado antes. "Lorena, você sabia disso, não sabia?" ele perguntou, mais uma vez consumido pela dor e pela traição. Ela hesitou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu não sabia que ela estava aqui, Caio. Eu só fui informada do que estava acontecendo depois. Mas a sua vida nunca se afastou da minha. Vocês foram uma armadilha desde o começo", o homem do capuz gritou. "Os dois! Como eu poderia deixar essa oportunidade escapar?" E então, enquanto todo o caos se desenrolava, uma explosão repentina, uma verdadeira detonação, ecoou do fundo do restaurante. Caio pôde ver pedaços do teto caindo enquanto as mesas tombavam e as luzes piscavam sob uma nuvem de fumaça. "Não!" gritou Lanka, e isso fez tudo ficar sombrio. Nesse momento, ele percebeu algo. Luna não estava mais ao seu lado. Ele virou-se, com uma sensação de urgência apavorante, e viu a garotinha se afastar. Ela andava determinada, os olhos fixos em um ponto no fundo da sala. O homem do capuz não percebeu. Ele estava muito ocupado rindo de sua própria vitória. "Luna, volta aqui!" Caio gritou, mas ela agitava a cabeça. Os olhos da menina brilhavam com um misto de coragem e medo. Foi quando ela falou: "Eu precisei fazer isso, Caio. Senão, eles vão me pegar de qualquer jeito." A frase ecoou como uma bomba, e naquele momento tudo pareceu fazer sentido. Afinal, Luna não era apenas uma vítima. Caio ficou paralisado. Ele não sabia o que acreditar. "Você não pode estar falando sério", murmurou. Luna olhou diretamente para ele, e no seu olhar havia uma determinação que ele nunca havia visto antes. "Eu faço parte disso. Eu sou a chave, a única esperança de que isso acabe. Mas preciso da sua ajuda para encontrar o que eles precisem." Lorena começou a compreender a gravidade do que estava sendo revelado, enquanto o homem do capuz se aproximava lentamente. "Está vendo agora, Caio? Não existe escape. A menos que você queira fazer uma escolha difícil, todos nós estaremos perdendo muito mais do que a sua vida." "Do que você está falando?" Caio estava confuso e próximo do colapso. "Uma escolha difícil? O que você quer dizer?" E nesse momento um clarão ofuscante explodiu e um tiro ecoou. O homem do capuz desabou no chão, o olhar perplexo e surpreso antes de sucumbir. O sangue se espalhou como tinta escorrendo sobre o piso branco. Não era apenas um assassinato, era cegante. A sala ficou em silêncio absoluto,
e Caio percebeu que todos os olhos estavam voltados para ele. Mas antes que pudesse processar o que tinha acontecido, Lorena olhou para Caio e seus olhos estavam cheios de pânico. Você não tem ideia do que está acontecendo. Isso não é só uma operação. Isso é uma guerra e nós estamos no meio dela. O que era verdade? O que mais estava oculto? Caio sentiu um nó na garganta. Sua vida, seu amor, tudo o que acreditava agora parecia desmoronar em uma fração de segundo. E ele sabia que a partir desse momento, nada seria igual. Uma reviravolta que mudara a narrativa de suas vidas para sempre. No meio do caos, ele hesitou. O novo caminho à sua frente era ameaçador, e a voz de Luna o chamava. Mas era de Lorena que sussurrava uma advertência. Você não pode confiar em mim agora, ou em ninguém. O futuro parecia incerto. E enquanto o pânico crescia, o único pensamento que estava era: o que aconteceria a seguir? Caio sentiu a dor, um golpe quente de algo mais grave do que ele poderia imaginar. Ele se jogou na frente de Lorena, mas a bala que deveria ser seu fim nunca chegou. O que ele não esperava era que tudo tivesse sido uma encenação. O homem do capuz caiu, mas não morto. Atordoadamente, ele estava mais do que vivo. E então, entre gritos e tumulto, Caio viu seu verdadeiro plano se desdobrar como um filme antes de seus olhos. Enquanto a sala girava em tumulto, Luna gritou: "Cuidado!" Ela se afastou, e Caio sentiu uma mudança no ar. O homem encapuzado começou a sorrir de uma maneira que causou arrepios. Você acha que é o herói, não é? Sua voz era um sussurro maligno que cortou o caos. Você realmente acredita que a sua vida mudou com um tiro? Oh, não. É apenas o começo. Antes que Caio pudesse entender a verdadeira extensão da situação, a garotinha se posicionou ao lado dele. Com um instante de dúvida, seu olhar estava firme, esperançoso e desesperadoramente maduro. Eles estão de volta. Eles nunca nos deixaram em paz. Ela disse, referindo-se ao homem do capuz. As luzes começaram a piscar, e o caos envolveu o restaurante como um manto escuro. O homem do capuz se levantou com agilidade, e nas mãos ele segurava não apenas a arma, mas algo muito mais ameaçador. Um dispositivo controlando uma série de explosivos configurados para um massacre em massa. É isso que sua amizade trouxe, Lorena. Ele gritou, o sorriso se alargando. Todos nós estamos conectados a um jogo maior. E vocês não tinham ideia de que estavam jogando com a chave da vitória nas mãos. Caio olhou para Lorena, seus olhos buscando uma resposta onde só havia confusão e dor. O que você escondeu? Ele questionou, já sabendo que o que estava prestes a ouvir mudaria tudo. Eu sou um agente do governo, Caio. Meu verdadeiro objetivo era infiltrar essa organização. Não sou só uma estudante tentando ajudar a Luna. Eu faço parte de um plano maior, algo que envolve vidas e poder em uma escala que você não consegue entender. O que agora Caio sabia era que tudo o que acreditava sobre Lorena estava prestes a despedaçar. O homem do capuz se virou para ela, irônico. E agora? Você não é melhor que eu. Sua traição está apenas começando a florescer. E não há como escapar do que você iniciou. A tensão subiu como uma ferida exposta, e o murmurio dos presentes se intensificou, tornando-se uma agitação indistinta. A realidade estava escapando das mãos de Caio, e seus sentidos estavam em alerta máximo. Uma voz familiar ecoou. Era Amaral, o delegado, que havia emergido do caos como um falcão em busca de justiça. Você vai pagar por isso, seu canalha. Mas o homem do capuz olhou para Amaral rindo. Espero que esteja pronto para a verdade. Você nunca foi meu alvo. Você ficou na beirada do fogo, esperando que a luz o guiasse. A verdade é que a própria Lorena se tornou uma das minhas armas. Sem mais aviso, enquanto todos estavam paralisados pela revelação, Luna correu na direção do homem. Não deixe que ela se machuque. Ela estava prestes a fazer algo que ninguém esperava. Com um movimento rápido, compartilhou o que parecia uma chave de controle com seu dispositivo.
Isso irá desativá-lo, eu juro. O caos atingiu seu pico. O homem do capuz olhou para a garotinha. Seus olhos se abrindo como se tivesse a resposta para todas as perguntas que ninguém ousava fazer. E antes que pudesse reagir, o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Em uma fração de segundo, o dispositivo começou a despertar, pulsando com uma energia ameaçadora, e as luzes ao redor se apagaram completamente. A cena desmoronou em um silêncio mortal. E quando a escuridão parecia ter ganhado vida, uma única certeza atravessou a mente de Caio. Ele havia testemunhado algo além do que qualquer filme poderia mostrar. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira que desafiava a lógica. E no meio daquela tormenta, o sonho que Caio havia construído se tornava ruínas. Uma única pergunta pairava no ar: quem estava realmente no controle dessa narrativa? A única coisa que Caio podia pensar era que a luta estava longe de acabar. E uma nova sombra se aproximava. O caos se intensificou. O homem do capuz havia caído, mas para surpresa de todos, não tinha falecido. Ele se levantou lentamente, o olhar fixo em Lorena e Caio, como se pudesse ver além da confusão. O ar estava carregado, tenso. O sussurro de Luna ecoou: "Corre!" Caio puxou Lorena para trás, mas o homem de capuz não estava pronto para entregar sua vitória. "Você achou que era só uma menina perdida, não é?" Ele riu, um som alto que cortou a tensão do ambiente. "Na verdade, você está no centro de um jogo perigoso, e todos aqui são peças que podem ser sacrificadas." Luna dia um passo à frente, seus olhos brilhando com uma determinação inusitada. "Você não pode controlar o que não entende," ela gritou, a voz ressoando acima do barulho. O homem do capuz hesitou, mas logo uma expressão sombria cruzou seu rosto. O tilintar dos dispositivos no fundo da sala ecoou como se o tempo estivesse se esgotando. Foi quando Lorena de repente colapsou, como se uma força invisível a tivesse derrubado. O coração de Caio disparou. Ele se virou, e Luna disparou na direção da mãe, preocupada. "Lorena, não!" ele gritou, mas já era tarde. O silêncio se espalhou como uma névoa pesada, e o homem do capuz sorriu, se aproximando. "Parece que sua querida namorada não é tão forte quanto você pensou, Caio." Caio se virou confuso e apavorado. Mas então, um flash. Uma luz intensa e ofuscante iluminou a sala, fazendo tudo ficar branco por um segundo. Ele piscou, tentando ajustar a visão. Quando finalmente pôde ver de novo, a cena mudou. A sala estava vazia. O homem do capuz, Lorena, Luna, todos tinham desaparecido. Era como se o mundo tivesse sido apagado. Ele estava sozinho em um lugar que parecia um eco de pesadelos. Mas então um barulho, um sussurro familiar vindo do fundo, e a sombra de uma figura se aproximou. Era Luna novamente. "Mas algo estava diferente. Você não deveria estar aqui," ela disse, a voz baixa, como se estivesse escondendo algo. "As coisas se precipitaram, Caio. Nós precisa saber a verdade." A realidade começou a desmoronar em torno dele. O que estava acontecendo? "Luna, onde está Lorena? O que você quer dizer com preciso saber a verdade?" As palavras saíram entrecortadas, a angústia subindo na garganta. "Ela não é quem você pensa que é." A revelação caiu como um raio. "Lorena fez parte disso desde o começo. Foi ela quem pediu para eu me infiltrar como sua filha. Tudo foi um jogo para ela." Caio sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. "Não, isso não pode ser verdade," ele gritou. Mas a expressão de Luna era tão grave que cada palavra dela parecia mais real do que nunca. "Você não entende, Caio. Você é só uma peça, um peão." A frustração e o desespero se misturavam enquanto Luna continuava, aumentando a tensão. "Ela foi enviada para te observar, para atrair você para dentro desse mundo. E agora, elas estão voltando para te pegar." As balas do que poderia ser uma guerra começaram a ecoar, e o caos que ele havia deixado para trás se aproximava. Caio, em desespero, se virou, procurando uma saída.
Mas a única coisa que ficou claro foi que a confiança havia se esvanecido. Lorena era uma estranha. Foi então que as paredes começaram a tremer. Ele finalmente entendeu. O que parecia ser uma batalha estava longe de terminar. Ele não estava lutando apenas por amor ou pela vida, mas por verdades inomináveis que poderiam mudar tudo. O que mais ele não sabia? O que mais estava em jogo? Enquanto a escuridão se avizinhava, uma nova verdade assombrou sua mente. Todas as suas certezas estavam prestes a serem testadas, e a verdadeira batalha estava apenas começando. E no fundo, cada instante se tornava mais aterrorizante, como uma sombra que se estendia sobre ele. O caos se intensificou. O homem do capuz havia caído, mas não parecia ter morrido. Com um olhar maligno, ele se levantou lentamente, encarando Caio e Luna. O ambiente pulsava com tensão, enquanto Caio tentava compreender as últimas palavras da garotinha. "O que você quer dizer com isso, Luna?" Ele perguntou, a voz quase um sussurro, mas cheio de urgência. Em vez de responder, Luna olhou para o homem. "Você não deveria estar aqui!" gritou, e naquele momento, Caio sentiu que algo muito maior estava prestes a acontecer. O homem do capuz sorriu, como se tudo fosse parte de um plano que apenas ele conhecia. "Você realmente acha que sua vida está em suas mãos?" Peão disse. "Você e sua amiguinha acabaram de pisar em um jogo que vai muito além do que imaginam." O que ele disse ecoou pela sala, e Caio sentiu um frio na barriga. O homem levantou a mão e um dispositivo luminoso começou a brilhar. "Se ela não voltar, tudo isso aqui vai para o ar." A angústia envolveu Caio. Ele se virou para Lorena, mas ela estava parada, olhando para ele com um misto de medo e determinação que congelou seu coração. "Lorena, o que você sabe? Você precisa me contar agora!" exigiu. Mas o homem do capuz interrompeu. "Chega de joguinhos, é hora da verdade." E em um movimento repentino, uma bomba começou a contar, um sinal hipnótico que pulsava como um relógio de morte. Luna, em um impulso, correu na direção do homem. "Pelo amor de Deus, pare! Você não precisa fazer isso!" Os olhos de Caio se arregalaram, mas a garotinha já estava a poucos passos. O homem do capuz sorriu, e a última coisa que Caio viu foi uma lâmpada estourando, a escuridão envolvendo tudo ao seu redor. Então, em meio à fumaça, algo inesperado aconteceu. A garotinha, que parecia destinada a um destino trágico, apertou um botão em seu dispositivo e, de repente, uma luz brilhante irrompeu do chão. As paredes que antes eram opressivas começaram a se abrir, revelando uma porta ocultada, como um portal. Correntes de energia dançavam como fogo ao redor. "Não, não, isso não é realidade!" gritou o homem do capuz, surpreso. Mas antes que Caio pudesse reagir, a porta se abriu, e um grupo de homens em um uniforme preto avançou, trazendo uma sensação de ordem no meio do caos. "Todos ao chão!" gritaram, e a autoridade na voz deles era inegável. Caio olhou para Luna, seus olhos transmitindo uma mistura de medo e esperança. E então, uma figura conhecida surgiu no meio da confusão. Era Rodrigo. Com um semblante grave, ele caminhou em direção ao homem do capuz. "Acabou para você, seu canalha!" gritou, enquanto os homens armados cercavam o homem como predadores prontos para capturá-lo. Lorena finalmente quebrou o silêncio. "Rodrigo, o que você está fazendo aqui?" A confusão aumentou. "Eu não posso deixar que você faça isso," ele respondeu, com um olhar de determinação. Mas a verdadeira reviravolta surgiu quando Rodrigo se virou lentamente para Caio. "Você sempre foi parte deste jogo, Caio. A verdade é que nós temos um plano muito maior, e você é a chave para tudo isso. Eu não mandei a Lorena para te proteger. Eu a enviei para monitorar você, porque a sua vida pode esmagar tudo que temos construído." As palavras caíram como bombas. Caio sentiu o ar faltar. Como assim ele era parte de um plano? Ele olhou para Lorena, procurando uma explicação sua. Mas antes que qualquer um pudesse falar, a porta do outro lado se abriu novamente, e uma sombra se projetou. Era Luna. Mas agora, algo parecia diferente nela. "Essa não é a Luna que você conhecia," Rodrigo gritou.
Essa é a Luna original. A outra é só uma cópia. Elas estão vindo e você precisa escolher um lado. A revelação foi brutal, capaz de desintegrar toda a confiança que Caio tinha em sua vida, nas pessoas ao seu redor. Que versão de Luna era aquela? O que aconteceria agora? A única certeza era que a situação se tornara muito mais complexa e perigosa. Agora, ele estava em um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada movimento poderia ser fatal. Enquanto as luzes tremeluzentes iluminavam cada rosto em terror e desespero, as perguntas ecoaram na mente de Caio. Quem estava realmente no controle? E o que era real? Quando tudo parecia perdido, Caio sentiu que a única esperança estava em suas mãos. Ele olhou para Luna e depois para Lorena, que agora parecia um trapo, angustiada. Precisamos agir. As palavras saíram como um grito desesperado, mas estavam carregadas de determinação. O tempo se esgotava e o enredo se desenrolava numa velocidade alarmante. O homem do capuz estava ensandecido. O desastre se aproximava. Luna levantou o dispositivo que estava segurando. Isso pode desativar a bomba. Eu não sei se funcionará, mas é nossa única chance. O olhar dela era um chamado à ação. Caio sentiu um aperto no estômago, mas não havia tempo para hesitar. Ele correu até Luna e juntos eles começaram a digitar no dispositivo. Os números brilhavam à medida que as contagens se aproximavam do zero. Você pode fazer isso, Luna. Concentre-se. Ele atrapalhou. A menina sentiu a determinação brilhando em seus olhos. Lorena, ainda recuperando a consciência, tentou se levantar. Caio, a escolha é sua. Não podemos tirá-la sozinha. Precisamos de... A frase dela foi interrompida pelo som ensurdecedor da sirene da bomba, e o chão começou a tremer sob eles. Isso sai agora, gritou o homem do capuz, avançando em direção a eles. Os músculos de Caio se tensionaram. Ele sabia que a vida de todos ali dependia do que fazia em frações de segundo. Com um movimento rápido, ele empurrou Lorena para o lado e ficou de pé entre ela e o homem do capuz. Você não vai tocar nela. Enquanto isso, Luna continuava concentrada. Ela inseriu a combinação final e, de repente, tudo ficou em silêncio ensurdecedor. O dispositivo emitiu um sinal sonoro e, em um flash de luz, a contagem regrediu, exibindo uma tela verde que significava sucesso. Desativado, gritou Luna, e o suspiro coletivo por toda a sala alcançou o teto. Mas não havia tempo para celebrar. O homem do capuz esbravejou de raiva. Vocês não me conhecem. Isso está longe de acabar. Ele voltou a se mover, mas Caio não estava mais disposto a ceder. Com uma bravura que ele não sabia que tinha, lançou-se para cima do homem, e os dois caíram no chão. Uma luta feroz começou. Os entraves de um verdadeiro jogo de poder. Lorena, finalmente recuperada, se juntou a Caio, e ambos conseguiram imobilizar o homem. É isso que você merece por tudo que fez, ela gritou, o olhar fixo em seus olhos, enquanto os outros homens de Rodrigo controlavam a situação. Em um breve instante, o homem do capuz cedeu, e tudo que Caio queria naquele momento era que ele nunca tivesse cruzado seu caminho. A própria vida que ele pensou inabalável agora estava submersa em mentiras e sombras. Enquanto as sirenes da polícia ecoavam do lado de fora, a verdade se dissolveu no ar. Luna, ainda cheia de bravura, olhou para Caio, que estava lutando para entender a nova realidade. Como você se sente agora, Caio? O que você vai fazer? O silêncio declarado por uma resposta pairou por um momento que parecia uma eternidade. Então Caio respondeu: precisamos reconstruir tudo isso, Luna. As pessoas que amamos. Elas merecem uma chance de começar de novo. Ele olhou para Lorena, que estava ao seu lado, e sentiu que a conexão entre eles ainda poderia ser resgatada. Mas o único passo adiante dependia deles. No tumulto final, enquanto tudo se acalmava, Caio sentiu a fúria se dissipar. O jogo havia se encerrado, mas as marcas ainda permaneceriam. A dúvida enlaçou seus pensamentos. Será que a ambição realmente vale tudo isso? Quem somos, afinal, quando nossas verdadeiras intenções são postas à prova? Ele murmurou para si mesmo. A moral escorreu como um fio delicado entre os escombros de suas vidas.
As escolhas que fazemos nos definem, mas a busca pelo poder pode nos levar a perder tudo, até mesmo a nós mesmos. E era isso que os entraves da vida revelavam, a fragilidade da natureza humana. Enquanto o sol surgia em... "E o que vamos fazer agora?" perguntou Luna, os olhos brilhando com esperança. Caio sorriu a ela, mas sua mente estava ativada, os desafios mais uma vez começando a se formar. "Vamos viver, e cada dia faremos escolhas que realmente importam. E você? O que faria no lugar de Caio?" Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora.